bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer quem está participando desta primeira live da Rio Santa Catarina. Essa iniciativa, ela vai proporcionar que nós tenhamos mais contato com os senhores, trazendo assuntos, novidades. E gostaria de agradecer também toda a equipe que organizou essa primeira live, de muitas, da Defesa Civil de Santa Catarina, na pessoa do Flávio, que é o nosso responsável pela comunicação social, do pessoal da TI também, do Luciano, do Marcos. Gostaria de agradecer também a nossa diretoria de gestão de educação. Hoje nós estamos aqui com a presença, nos auxiliando, a Carol Margarida, mas toda a equipe participou para que nós estivéssemos aqui hoje. Gostaria de agradecer o nosso primeiro palestrante, né, o coronel Luiz Antônio Cardoso, que é graduado em psicologia pela Unisul, ele fez mestrado também na UFSC, ele também é pedagogo pela UDESC, e sempre que nós temos necessidade, ele vem nos auxiliar aqui com essas questões relacionadas à psicologia. Nós vamos tratar hoje, então, do convívio com esse vírus, e então trazemos o coronel Cardoso para nos auxiliar. Coronel Cardoso, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos que nos assistem nesse live de hoje. Eu gostaria inicialmente a primeira fala, fazer uma referência elogiosa, efetiva, do coronel João Batista à frente da Secretaria da Defesa Civil. E, em segundo momento, elogiar o trabalho feito pelo Flávio, pela Carol e pela equipe técnica da TI, que faz o suporte desse evento, né, virtual. Nós vamos hoje fazer uma fala com aqueles que nos assistem, até para tratar de um assunto que foge um pouquinho ao primeiro olhar daquelas pessoas que estão em casa confinadas, acompanhando pela imprensa, pela TV, pela internet, o desenvolvimento dessa pandemia. Nós vamos abordar um campo mais específico, que é referente ao desgaste emocional daquele que está envolvido diretamente na linha de ataque da progressão desse vírus. São os profissionais da saúde, são os profissionais da Defesa Civil que se envolvem num suporte que não aparece muitas vezes na mídia e que, na verdade, vão se desgastando quanto mais tempo perdurar esse processo da evolução dessa doença, mais desgaste eles vão apresentar num tempo em que se pensa em fazer a retomada do convívio social e laboral. Eu vou iniciar a palestra agora, a partir desse primeiro quadro, desse primeiro slide, em que nós mostramos ali um aspecto geral, né, e focando que toda estratégia para retorno, para retomada de um convívio social e laboral, deve passar pelos profissionais que estão na linha de frente por um processo de acompanhamento psicológico. Nós faremos uma pequena revisão no que significa, no conceito dessa doença, né, dessa pandemia que se espalhou pelo mundo inteiro, e dizer que o coronavírus, o Covid-19, ele é, na verdade, um desastre de natureza biológica. Tá? Então, há um processo de danos causados às pessoas, às sociedades, aos países, em decorrência desse vírus que produz uma doença com uma taxa de letalidade não muito grande, mas com significativas perdas de vidas em vários países do mundo. Tem se discutido muito com relação à causa, digamos assim, da evolução muito rápida da doença, né? Considerando que nós já passamos por epidemias
por pandemias anteriores, no caso, a própria gripe espanhola, em 1918. Só que hoje nós vivemos num momento em que a configuração social, a configuração das sociedades é diferente. Nós temos hoje uma maior interação humana, quer dizer, maiores populações, maiores adensamentos populacionais. Nós temos uma mobilidade em que as pessoas conseguem transitar de um país para o outro, transpondo fronteiras, com uma rapidez incrível, né? Tanto faz por aviões, por navios, por cruzeiros. E nós temos também, de parte do próprio vírus, essa mutação em que ele se adapta a uma região e traz uma característica nova e que dificulta o procedimento com um modelo adotado por um outro país ou por um outro grupo. E a rapidez de contágio também é uma coisa que vem impressionando, né? Que ele produz um número grande de pessoas contagiosas que levam a cuidados, exigem cuidados especiais, levando a nossa capacidade de atendimento médico hospitalar a um nível de exaustão. E nós também relacionamos, nessas causas mais prováveis da expansão grande desse vírus, a falta de um remédio mais adequado, mais específico, até porque o vírus é um novo vírus, é o novo coronavírus, e os protocolos ainda de intervenção, de atendimento, estão sendo adaptados para as situações que vão surgindo ao longo do tempo. Quando se fala em estratégia, né, para poder enfrentar a pandemia, significa que nós temos que ter meios de bloquear o avanço da doença e também estratégias para preparar a retomada do convívio social e laboral. Vamos lembrar que essa estratégia, né, é um conceito que vai ser encaixado dentro do coronavírus, são políticas públicas reativas. Por que reativas? Ele sempre vai estar procurando fazer uma frente a um aspecto novo daquela pandemia, dessa pandemia. Então, os desafios sanitários exigem que os países, né, procurem sempre uma posição, estar sempre procurando uma resposta àquela nova situação. E ainda essa estratégia visa coordenar outros meios dentro de uma preocupação tática de reunir meios e também operacional de trazer as suas equipes de linha de frente para conseguirem combater a expansão desse vírus. Então, trabalhar o retorno social e laboral depende muito dessas estratégias que estão sendo mantidas agora de forma reativa. A pandemia Covid-19, ela afetou sensivelmente o que nós conhecemos como sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo é o modelo social em que as pessoas priorizam muito mais a aparência do sujeito enquanto ser social do que uma condição coletiva, né, daquele do sentimento de corpo, de grupo. A figura que está trazendo a ilustração desses slides é, na verdade, uma inspiração um pouco rústica, né, daquela imagem que nós temos no teto da Capela Sistina, em que mostra ali a criatura sendo controlada pela própria tecnologia que ele mesmo criou. Quer dizer, nós hoje vivemos numa sociedade em que o homem está preso, é cativo, de uma tecnologia, e ele não está envolvido com um processo, digamos, mais grupal, né, em que ele deveria estar com a proximidade física das pessoas. Essa pandemia produziu uma alteração na percepção de risco e perigo dessas pessoas. Até porque elas, alheias a um processo mais coletivo, mais presencial, acabam não percebendo bem como a afetividade vai influenciar depois nos processos, nos protocolos de controle da expansão da doença. Nós podemos dizer que essa pandemia trouxe o que se conhece como a soma de todos os medos. Nós temos medo hoje do vizinho que está saindo de casa sem a devida máscara, em quem mora em edifícios
de condomínios. Nós temos medo hoje de entrar no supermercado porque talvez tenha o vírus circulando por ali, nós não temos presença física dele. Então, todos os medos começam a ser somados nesse processo e levam o sujeito a um desgaste muito maior do que, às vezes, a própria doença pode produzir, né? É um desgaste da dimensão emocional. Esse slide procura mostrar exatamente o processo de expansão do coronavírus, né? Já disse que é um desastre de natureza biológica, em que o vírus é o responsável pela transmissão desses danos, e que ele saiu, o ponto de origem dele é uma província chinesa, e que a partir daí ele ocupou vários pontos, né, do globo, e cada ponto desse nas redes sociais em que o indivíduo constrói na vida dele, ele começou a ser o transmissor para outras pessoas. Então, é uma transmissão muito rápida, é uma transmissão difícil de controlar, porque não se tem um controle sanitário em portos e aeroportos que consiga, e rodoviárias que consiga fazer o bloqueio, né, desse vírus. E aí só nos resta a solução de medidas um pouco mais duras, como o isolamento social, o isolamento de pessoas contaminadas na quarentena, o bloqueio do fluxo de circulação de pessoas pelas cidades, como forma de evitar a expansão muito grande dessa pandemia. É claro que para uma retomada, né, uma atividade laboral e social, o coronavírus trouxe alguns desafios que nós temos que buscar estratégias para poder superar esses desafios, né? É uma situação que pegou a comunidade científica de surpresa, pela novidade com que ele representa a estrutura do próprio vírus. As sociedades viviam dentro de um modelo em que mudar comportamentos de uma forma muito brusca é uma forma que traz um certo tipo de problema, dificuldade emocional. Dentro desses desafios, em que o retorno ao convívio social nos acena, né, vamos encontrar exatamente o bloqueio do crescimento das curvas de contaminação. Mas esse bloqueio tem que ser feito pela participação, pela consciência das pessoas em participar desse processo, né? E, na verdade, não adianta qualquer medida anunciada, ou tomada, ou decretada, se as pessoas não tiverem consciência de que ela é o agente mais importante desse processo, que ela é o agente que consegue, cumprindo com aquelas medidas sanitárias, consegue bloquear ou frear o avanço do vírus. Com relação a estratégias, nós vamos ainda focar, né, que é o processo da dimensão emocional. É essa que vai aparecer no sujeito, que no momento tem menos visibilidade, quer dizer, nós não conseguimos perceber, né? Mas é que vai aparecer logo depois do nosso retorno ao convívio social, é o desgaste emocional. Principalmente daqueles voltados à primeira linha de atuação, né? O pessoal da saúde, médicos e enfermeiros, e os socorristas que trabalham nesse processo de ligação, né, entre a vítima e o próprio hospital. Na verdade, esse cuidado, né, deve ser observado até para que eles consigam voltar a uma condição de normalidade, que o desgaste não vai se refletir nele, no trabalho dele no momento, vai aparecer posteriormente. A mitigação do desastre ela vai ser feita por um processo de filtragem psicológica, vai ter que ser uma filtragem emocional. Ele terá que ter uma assistência psicológica. Outro item importante dentro dessa estratégia é exatamente a clarificação do evento crítico. Nós temos vivido hoje uma confusão muito grande entre informações que se conflitam, que se chocam. Claro que existe aí interesses da imprensa em querer apresentar a sua melhor posição em termos de assistência
informativa, né? Temos aí interesses que confundem muito a posição de quem assiste os depoimentos, mas um ponto mais importante é a clarificação do evento crítico. Quer dizer, tornar de maneira clara a informação, de maneira clara, para que as pessoas possam realmente saber que caminho seguir, confiando naquele caminho que está sendo indicado. A definição de políticas públicas também, ela traz um certo grau de sensação de segurança para a população, né? A população hoje ela vive numa incerteza, vive numa dúvida grande, porque essas políticas públicas estão oscilando de maneira muito rápida, né? E além do que de trazer confusão, produz no sujeito um desgaste emocional muito maior. E também a estimulação da capacidade das pessoas se engajarem, se comprometerem com aquelas medidas preventivas, com aquelas medidas sanitárias, né? Porque elas, às vezes, pensam que a solução vem de um órgão público. Não, o órgão público, na verdade, é apenas um diretor do processo. Ele apenas dirige, estabelece as normas. Quem será o executor, que vai cumprir com aquelas medidas, são as pessoas que estão naquele processo de contaminação. E também uma divulgação clara e precisa sobre as curvas de evolução da doença. Às vezes as pessoas começam a perceber de que não há mais informação nenhuma sobre a pandemia e começam a imaginar que tudo está voltando à normalidade num processo espontâneo sem que ninguém assuma a condição de indicar qual o momento atual. Então, manter a informação, fornecer dados, orientar sobre perigos ainda existentes, incentivar a capacidade de resistência das pessoas é ainda um processo, ainda uma estratégia que faz parte para facilitar o retorno dessa atividade social e laboral. Com relação às reflexões que o tema propõe, foram feitas algumas perguntas, e essas perguntas eu gostaria agora de fazer uma pequena abordagem da minha perspectiva, e já convidar aqueles que estão nos assistindo a terem as suas próprias respostas ou dúvidas com essas perguntas, e se quiserem participar depois, ao final da fala, com as suas intervenções pessoais, o momento será aberto ao final para que isso possa ocorrer. A pergunta que foi feita na proposta da live é: o que mudou? Bem, na verdade, do ponto de vista psicológico, todo evento ele é transformador. Todo evento ele produz uma mudança de comportamento, uma visão de mundo diferente. E eu costumo dizer que, passado esse período, equilibrado essa crise mais séria do nosso coronavírus, nós vamos sair daqui com uma remodelagem mental. O que isso significa? Novos conceitos, novas crenças, novos valores, nova visão de mundo. Quer dizer, nós vamos passar a ter respostas adaptativas já preparadas, né, diante de outros estímulos ansiogênicos. Quer dizer, há sempre uma expectativa de que, além dessa maior capacidade de resistência, nós também estejamos no limite de uma resposta mais imediata diante de qualquer estímulo um pouco mais agressivo. A segunda pergunta: o que aprendi? Bem, na sociedade do espetáculo, o medo deixou de ser virtual. Quer dizer, aquele que você olha as notícias todo dia na internet, no noticiário virtual, e é um medo que está distante da sua casa, distante da sua janela, distante da sua condição. A mesma coisa ocorre quando nós começamos a receber as primeiras notícias da província chinesa, onde foi o ponto de origem do coronavírus. Nós ouvíamos o noticiário como alguma coisa distante, sem uma relação muito próxima com a nossa sociedade, com a nossa realidade. Só que esquecíamos de que nós temos um processo de contágio muito rápido pelas comunicações físicas muito rápidas que acontecem pelo mundo. Além, né, dessa sociedade do espetáculo ser
deixar do seu campo virtual para um campo de uma realidade, mostrou também que o conceito sobre o valor da própria vida modificou. Em que nós, mesmo à distância, representados pelas duas pessoas nas janelas daquele prédio, daquela fachada, mesmo distante, a necessidade do contato visual, da proximidade visual, né? Então, nós sentimos que o mundo virtual estava sendo a tônica da nossa maneira de se expressar, de se comunicar, da nossa interação humana. A terceira pergunta, ela se envolve ao medo. E, na verdade, é o medo que faz com que a gente produza esse tipo de reação, esse tipo de comportamento. Se nós tivéssemos um modelo de uma cultura em que as pessoas tivessem uma direção definida, de uma forma que a escola fosse o grande vetor de transformação, o medo ele seria atenuado porque as informações chegando de forma precisa, elas diminuem a dúvida, elas diminuem aquela ansiedade pela falta de uma perspectiva de futuro, ou de uma condição com que essa doença vai se mostrar no futuro. E aí, essa resposta de quais são os meus medos em particular, eu diria que o medo que eu tenho é que as pessoas continuem a pensar que o inferno são os outros, né? Essa é uma expressão usada pelo Sartre, nosso filósofo contemporâneo, em que ele costuma dizer que o inferno são os outros, né? As pessoas sempre acham uma desculpa, nunca assumem uma culpa daquilo que tem participação. Então, se houve uma expansão muito rápida, a culpa não foi do sujeito, a culpa sempre é de alguém, outro, menos ele. Então, o meu medo é que isso continue a vigorar como forma de você se justificar socialmente. O que me acrescentou de bom em tudo que eu vivi? Sem dúvida, o valor da afetividade, né? O fortalecimento de que crenças e valores, principalmente essa transmitida pela sociedade do espetáculo, são somente construções sociais. O mais forte é o vínculo afetivo que você consegue construir. E esse isolamento social, essa distância social, produziu nas pessoas, nas famílias em particular, uma proximidade física muito grande. E isso fortaleceu, inclusive, os vínculos afetivos, coisa que é o próprio dia a dia, a distância pelos compromissos profissionais, as atividades sempre feitas fora de casa, longe dos membros da família, produziu neles uma reunião forçada, mas que fez com que descobrissem que o valor do afeto, da afetividade, é maior do que em qualquer crença ou valor trazido pela sociedade do espetáculo. A pergunta que segue é: tudo será como antes? Não, claro que não, né? Claro que não. Pelo simples processo de que nós podemos até utilizar aqui uma expressão do Heráclito de Éfeso, o filósofo pré-socrático, em que dizia que nenhum homem vai se banhar no mesmo rio duas vezes. O processo de transformação não é um dia igual ao outro, né? E sempre depois de um momento crítico desse, não é apenas um dia, será de alguns meses de isolamento social, de distância social, de convívio separado de amigos, convívio separado da atividade laboral, ela, na verdade, ela vai fazer um sujeito transformado, novo, diferente, né? Então, nada vai ser como era antes. Como enfrentar a nova fase que virá? O homem tem essa capacidade incrível de fazer essa plasticidade emocional, né? De se adaptar a situações críticas, a situações de perigo, de risco, de desastres, e conseguir encontrar uma maneira de se ajustar, de encontrar o seu ponto de ajuste, de trazer o seu ponto de equilíbrio emocional, para que ele possa, a partir daí, construir novos conceitos, né? E melhorar a sua relação de afetividade. Encerrando essas perguntas que reúnem o item das reflexões, eu trouxe essa frase do Confúcio até para a gente poder ver e que ele resume, né, todo esse pensamento. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar
aonde quiser. Quer dizer, na verdade, nós não podemos evitar, né, o fluxo migratório desse vírus. Mas nós podemos ajustar os nossos comportamentos, as nossas medidas sanitárias, os nossos comportamentos, para que a gente possa chegar onde se deseja chegar com a segurança e com menos danos causados por esse desastre biológico. Eu encerro aqui essa fala, essa apresentação, e deixo agora aberto um espaço para o nosso tempo de perguntas, e as perguntas que vierem, né, passaremos a respondê-las em seguida. Bom dia, Coronel Cardoso. Nós temos uma pergunta de uma espectadora de Porto Belo. Na verdade, ela descreveu um pouco a angústia dela, né? Ela até fala que está apavorada com tudo isso. Ela disse que no posto de saúde que ela teve recentemente com o bebê dela, alguns profissionais testaram positivo. E ela tem mais 2 crianças em casa, a sogra, que é do grupo de risco, o marido que trabalha fora. E como essa senhora, nós devemos ter muitas outras pessoas em casa com esse mesmo sentimento, né? Qual a orientação? O que o senhor falaria para ela, enfim, para auxiliar ela a ter uma saúde mental, enfim, passar melhor por essa situação que a gente está vivendo? Esse é mais um desafio em que nós, profissionais da saúde mental, estamos encontrando. Assim como o pessoal, os médicos e enfermeiros têm dificuldade de encontrar uma forma de lidar com o vírus, os psicólogos também têm essa dificuldade. Primeiro que o contato presencial não pode acontecer nesse momento de isolamento, né? E nós também sabemos que as pessoas, quando passam por um confinamento desse, né, normalmente começam a ter mais tempo de fazer conjecturas, de fazer pensamentos. E muitas pessoas têm uma capacidade incrível de fazer pensamento disfuncional. Elas começam a pensar sempre no aspecto negativo do processo. E isso é uma coisa que desgasta, isso é uma coisa que traz dificuldades. E o que nós encontramos ainda são algumas medidas que ela pode encontrar, mesmo sabendo que tem profissionais do posto de saúde que estão um teste positivo, e que isso pode trazer para ela uma ansiedade pela proximidade que tem das crianças e do atendimento feito nesse posto, de que ela, a primeira coisa é procurar manter um nível de equilíbrio, de que ela possa se alimentar de forma adequada, ter as suas horas de sono de forma adequada, porque isso, sem observar esses detalhes mínimos, também você fica muito mais vulnerável, né, emocionalmente, e também afeta mais o seu sistema imunológico. Se ela morar em casa, por exemplo, ela tem a opção de tomar sol no quintal, de deixar as crianças com atividades lúdicas no quintal. E se não tiver, que produza no seu apartamento um espaço lúdico, quer dizer, modifique aquilo que seria a decoração da sua sala, do seu quarto, num processo lúdico, quer dizer, deixe com que as crianças participem de um processo muito mais de ocupação da mente, né? E ela também possa se envolver nessa atividade como recreadora, para que ela possa ter aí uma redução da sua carga ansiogênica, tá? Porque nós também estamos procurando uma forma de atender essas pessoas, mas fomos pegos de surpresa também pela rapidez com que ela se desenvolveu. Outra pergunta que chegou é: o que pode ser feito para diminuir o medo e enfrentar com menos tensão o retorno ao trabalho presencial? A redução do medo, existem alguns cuidados básicos, sabe, para reduzir essa tensão, essa carga estressora. Primeiro, que ela procure se alimentar de forma correta, evitando sempre aquele descontrole alimentar que é muito comum nessa fase. Segundo, que ela busque fazer uma atividade física em casa mesmo, numa sacada, num quarto, numa sala, que ela transforme num espaço, numa brinquedoteca, num playground para as crianças, e até uma pequena academia de ginástica para ela. Ela pode utilizar vários elementos para isso, mas a atividade física, nesse momento, é importante para que ela possa ter uma produção de serotonina que equilibre com aqueles hormônios que o estresse produz nela, né? Então, essa preparação, isso é uma preparação boa para ela se manter equilibrada nesse período e também deixá-la apta, preparada para reiniciar o trabalho. Se os transtornos se apresentarem no final desse período
antes dela iniciar a atividade laboral, é aconselhável que ela busque uma atenção especializada. Tá? E as pessoas reagem de maneira muito diferente, é difícil até de fazer uma previsão de como ela vai se comportar ao final desse período. Outra pergunta. Tem escola querendo voltar e pais não querendo que filhos retornem. Como gerenciar esses conflitos associados à crise Covid-19? Nós falamos há pouco que a clarificação do fenômeno, a clarificação do evento é uma coisa importante. Tem pais, na verdade, que têm as suas razões até para poder exigir que as crianças retornem às aulas. Um tempo muito longo de assistência com ele, em casa com as crianças, um medo de que haja uma perda acadêmica dessa criança, em termos de aprendizado escolar, o medo de que haja uma transformação muito grande depois da forma como a criança vai ser tratada na escola. Mas é importante que haja uma conversa entre esses professores, entre a orientação dessa escola e os pais, para que eles entendam de que o momento exige exatamente esse tipo de procedimento. Não há como você trazer um grupo de crianças para uma sala de aula, mesmo que reduza a uma quantidade mínima aí de 50%, eles têm uma condição, digamos, de evitar uma transmissão mais rápida. E a criança tem pouca consciência desse risco, né? E dessas medidas em que ela tem que adotar, para ela é muito frágil, ela não consegue estabelecer isso como uma regra. Né? E não conseguindo estabelecer isso como uma regra, ela passa a ser um contaminante muito mais rápido. Outra pergunta que chegou via WhatsApp. Esse cenário de transformação nas relações sociais poderia mudar a vida das pessoas de que maneira? Os comportamentos. Né? Basicamente, os comportamentos. Aliás, todo medo, né, ele interfere basicamente nos comportamentos. Você passa a ter uma experiência e essa experiência passa a ser o elemento que dá para você direções diferentes. Isso é, faz com que você pense numa direção diferente, num comportamento diferente. Evidente que, quando se conversa sobre algumas culturas, né, que é mais fácil, digamos, fazer um isolamento na China, na Alemanha ou em outro país que tem uma cultura diferente da nossa. A nossa cultura tem uma condição de liberdade, é o contato mais físico, quer dizer, é difícil conseguir bloquear tudo isso num simples publicação de um decreto. Né? Então, essa dificuldade cultural faz com que, no Brasil, fique mais difícil as pessoas perceber de que o comportamento vai ser modificado, tem que ser modificado. Né? E nós vamos ter que, a partir daí, ter uma forma de se comunicar com as pessoas de maneira diferente. Os comportamentos, pelo medo que o coronavírus transmitiu, vai produzir uma alteração de comportamento, de costumes, de hábitos. Uma pergunta que chegou via Facebook da Karina. Estou preocupada com meus pais, principalmente meu sogro e meu pai, por já terem idades avançadas, perderam o emprego e isolados demonstram pensamentos negativos. Mesmo aposentados, eles precisam trabalhar para aumentar a renda da família. Preocupante. Na verdade, mais um desabafo, como a nossa colega de Porto Belo. Qual o conselho para a Karina? Mais uma vez, a dificuldade é de se encontrar numa fórmula pronta, né, de um procedimento já estabelecido por experiência anterior. Na verdade, no futuro, eu não sei em que distância ele pode estar, mas quem lida com defesa civil sabe que os desastres acontecem e vão acontecer cada vez de forma mais intensa. Essa é a máxima, né, secretária? Dizer que nós vivemos num momento em que os desastres estão para acontecer a qualquer momento. Que eles vão se repetir, certamente vão, em modalidades um pouco mais diferentes, de uma forma, intensidade um pouco mais diferente. E nós ainda não estávamos preparados exatamente com protocolos prontos, com soluções prontas, com regras prontas para esse procedimento. Os idosos são aqueles que mais têm dificuldade de se ajustar a essa medida restritiva. Né? E, na verdade, esse isolamento físico, ele produz uma profunda alteração emocional. Então, pessoas, por exemplo, que têm idosos que estão em casa sozinhos, se preocupam com ele porque sabem que o acesso não pode mais ser tão frequente, a assistência que ele dava anteriormente não pode mais ser tão intensa,
porque ele tem também medo de levar a contaminação para dentro da casa daquele idoso. Ao mesmo tempo, distante, ele fica preocupado com a condição em que aquela pessoa se encontra. E é até um pouco natural que essas pessoas mais idosas tenham pensamentos negativos. Mas hoje nós temos aí alguma facilidade também que facilita essas comunicações, essas videochamadas, né? Esse sistema de Skype que favorece que você tenha um contato, pelo menos virtual, mas tenha um contato, e que você possa fazer uma avaliação mais precisa do indivíduo. Se ele apresentar algum sinal de alteração psicológica, com esses pensamentos negativos progredindo, é interessante que, da mesma forma que você busca uma unidade sanitária para quem apresenta sinal de temperatura alta, tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória, busque também para aquela pessoa um atendimento especializado, né? Porque, na verdade, essa pessoa vai precisar de uma intervenção medicamentosa até para reduzir o nível de tensão dela. Chegou uma pergunta, Defesa Civil. Eu vejo que, apesar da saúde ser agência líder, a crise atual envolve muitas outras áreas que precisam ser mobilizadas, como educação, economia, que não podem planejar isoladamente, e a Defesa Civil tem justamente esse expertise, por ser um órgão de coordenação e articulação, com ferramentas de gestão e protocolos de atuação conjunta. Como você vê o papel da Defesa Civil e da psicologia das emergências e desastres na crise atual? Então, na verdade, o coronavírus ele trouxe uma série de desafios, né? Ele atua ali. O primeiro desafio é a parte sanitária, de você procurar bloquear o avanço da doença e assistir aquelas pessoas que foram contaminadas, para evitar o óbito. O segundo momento, eu acredito que o que vai começar a aparecer são os sinais da alteração emocional, de comportamento, que as pessoas algumas já estão apresentando, e outras vão apresentar logo em seguida ao evento, mais específico daqueles profissionais que trabalham na linha de frente. E aí, acho que a Defesa Civil passa a ter uma outra preocupação, de dar uma assistência psicológica a esses grupos para que eles possam voltar ao seu equilíbrio emocional, para que eles possam encontrar mais facilmente um ponto de ajuste dentro daquela nova maneira de viver. Então, cessado aquela intervenção, né, mais intensa, mais ampla na parte sanitária, de construção de hospitais de campanhas, de respiradores, de leitos de UTI, que é uma preocupação básica, agora imediata é essa, né? O segundo momento vai exigir uma intervenção de atenção psicossocial, de assistir essas comunidades que foram mais afetadas. É um trabalho de coordenação de trabalho de Defesa Civil. Mas isso eu acredito, e tenho certeza pelo que eu conheço da capacidade de trabalho estratégica do secretário João Batista, ele já está na agenda dele, já está preparado. A atenção psicossocial vai ser desencadeada logo em seguida. Então, logo em uma preparação para essa retomada da atividade social e laboral. Claro que o terceiro momento é a parte que se chama de parte social, porque não basta tão somente fazer uma recuperação emocional do sujeito. Há que se fazer uma recuperação social daquela comunidade, daquele grupo, né? Porque um sujeito, dois, dentro de uma comunidade, não conseguem fazer um processo de modificação muito grande. Quer dizer, tem que ser um trabalho organizado, articulado e amplo, feito por uma instituição que é a Defesa Civil. O momento mais adiante, que eu acho que deverá passar, é obrigatório que se passe também, é a parte econômica, a retomada da produção, a retomada dos empregos, a retomada da subsistência, a retomada que as pessoas possam voltar a trabalhar e ter o próprio sustento. Esse momento vai acontecer de forma mais lenta, mas até isso acontecer, há um problema de intervenção da Defesa Civil de assistir aquelas comunidades, aquelas famílias que ficaram exatamente sem uma assistência. O mesmo modelo que se faz em comunidades afetadas por um desastre, por um escorregamento de terra. Ela passa por um período de tempo trabalhando na assistência social, até que a economia tenha a retomada do seu curso normal. Então, esses quatro momentos aí terão que ser desenvolvidos de forma sequencial, né? Elas têm que ser feitas. Essa articulação cabe sim à Defesa Civil. Essa articulação será feita sim pela Defesa Civil dentro da sua visão sistêmica, né, e defesa das populações. Obrigada.
Nós não temos mais perguntas. Eu vou passar a palavra de novo, então, para o Coronel Cardoso, para finalizar. Eu queria só comentar, deixar uma mensagem final, uma frase que eu li recentemente nas redes sociais que me marcou, que o maior risco é a baixa humanidade e não a baixa imunidade. A sociedade atual é muito individualista, mas o momento exige vínculos coletivos, relações comunitárias, pois mesmo que a recomendação e medida de proteção à saúde seja o isolamento e afastamento social, essa medida é pensando na coletividade. Quando eu pratico o autocuidado, eu também estou cuidando do outro. Então, eu finalizo, agradeço a minha participação aqui como mediadora e passo a palavra para o Coronel Cardoso e João Batista para fazer as palavras finais. Eu vejo esse encerramento, essa tua participação, Carol, exatamente como fechando toda essa nossa fala, né? O medo produz isso nas pessoas. As pessoas procuram sempre se esconder no medo. E esse fato de se esconder, de buscar, de evitar as pessoas, é uma falta de humanidade. Quer dizer, você começa a perder nesse distanciamento, seria o apoio físico mais importante que a pessoa precisa, né? E não basta que você tenha um aperto de mão, um abraço, que isso vai demonstrar a humanidade. Você pode ter nas pessoas um telefonema, uma forma de você se comunicar com ela, uma forma de você saudar essa pessoa de uma forma diferente, né? E não é o sorriso que vai nos dar o melhor sinal de que há uma interação social. Agradeço a tua participação, Carol, ela é oportuna e bem adequada ao que você está falando. Muito obrigado. Então, também finalizando, eu gostaria de agradecer a Deise e a Vanessa, que fizeram a interpretação da linguagem brasileira de sinais, a Libras. A Deise, que é da Fundação Catarinense de Educação Especial, e a Vanessa, que é voluntária da UFSC. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o Coronel Cardoso por essas palavras, por sua sabedoria. Nós vivenciamos uma situação complexa, ímpar na nossa sociedade, uma crise que é mundial. No meio dessa crise mundial, nós temos um momento político conturbado em nosso país, nós temos a questão de poucas informações e de uma coisa que para a nossa vivência pessoal, né, a nossa geração, nós não tínhamos vivenciado nada parecido. Além da crise do Covid, nós, por exemplo, da Defesa Civil, ainda vivenciamos a estiagem aqui no nosso estado. Ontem nós tivemos a questão do costeira, né, com o mar agitado, com prejuízo, com erosão costeira. Então, a sociedade ela não parou. E nos primeiros dias da crise, eu me lembro que houve na sociedade uma internalização dessa crise e parecia que tudo no mundo tinha parado e a gente estava vivenciando aquilo ali com muita intensidade. Normal, né? Uma coisa diferente que aconteceu nas nossas vidas. E eu, como gestor público, vi a dificuldade de se enfrentar uma situação em que não se tinha conhecimento, e que era global, né, que ainda é global, mas no primeiro momento, sem informações e tendo que orientar a sociedade da melhor forma possível. E a gente vê que as ações elas não foram iguais em todos os lugares do Brasil, mesmo no nosso estado, e os resultados também diferentes. Graças a Deus que em Santa Catarina nós tivemos, né, o governo do estado teve coragem, né, de tomar algumas atitudes, até mesmo à frente de todas as outras unidades da federação, em que nós temos agora resultados ainda bem satisfatórios. E agradeço também à sociedade catarinense, porque se não tivesse essa visão de que nós estávamos todos juntos nessa situação e que não dependeria só do governo do estado, dependeria de todos, da coletividade, nós não estaríamos na situação que nós estamos. E hoje, depois de um tempo, a gente está conseguindo, com muito mais equilíbrio, fazer essa gestão dessa situação, juntamente com a sociedade, com as entidades representativas, com os municípios.
e agora a gente está conseguindo ter um maior equilíbrio nessa situação. Mas no começo a gente sabe que foi muito difícil para todos, até mesmo para nós que trabalhamos, por exemplo, na Defesa Civil. Alguns estão trabalhando até hoje, não de forma home office, de forma presencial, e com essa pressão toda, e também com familiares em casa, com dúvidas, também com pessoas idosas. Imagina o pessoal da saúde que ainda estava tratando dos enfermos, né, a pressão, a dificuldade que tiveram, mas mesmo assim foi enfrentado com muita força, né, e com resultados muito positivos. Aqui em Santa Catarina nós tivemos óbitos de profissionais de saúde, então isso é difícil, imagina, para eles, vendo os colegas sendo afetados e trabalhar, né, a segurança pública trabalhando diuturnamente nessa situação. Mas então eu conclamo que se continue então esse esforço coletivo, porque nós estamos conseguindo aprender a conviver com esse vírus até que nós tenhamos uma solução que se imagina definitiva, com uma vacina, né, que a gente vai poder, então, como outras doenças que vieram na nossa sociedade, conviver, mas com muito mais segurança. Eu agradeço, então, Coronel Cardoso, pelas suas palavras, e por o senhor sempre estar a postos quando nós solicitamos. O Coronel Cardoso ele é um voluntário aqui da Defesa Civil, ele está agora construindo um curso voltado à Defesa Civil, nessa questão de psicologia, e nós vamos repassar para todos os nossos colaboradores da Defesa Civil do Estado e também dos municípios. Então, muito obrigado por todos que participaram, e uma excelente final de semana que está aí se aproximando, e que nós tenhamos, então, esses resultados da melhor forma possível para a nossa sociedade. Muito obrigado.